Fala galera, tudo de bom com vocês? Afinal de contas, quem é que pode nos salvar? Nesse estudo nós vamos descobrir. Então, pegue a sua Bíblia e vem comigo. Rei que dividiu a história, seu amor alcança toda a terra. E todo pode receber redenção, mergulhar na graça que a todos pode salvar. No Calvário se entregou a morte por amor. Cordeiro Santo, seu sangue nos lavou, nos fará reviver, e eu te seguirei. Como posso apagar o meu passado mal? Como posso ser apresentado sem culpa diante dele? Como posso ser salvo? O caminho para a vida eterna é muito fácil de ser achado e compreendido, mas poucos sabem como ir a Cristo e experimentar alegria, paz de espírito, perdão e esperança. Quantos são pecadores e qual é o resultado do pecado? Lá em Romanos 5, 12 e capítulo 6, verso 23, diz assim, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós entendemos que a morte passou a todos, porque todos pecaram. E o salário do pecado é a morte. Nós entendemos isso nos versos bíblicos que nós acabamos de ler. Mas, Wenderson, afinal de contas, o que significa, o que é o pecado? Bom, o pecado é tudo aquilo que transgride a lei de Deus. É desobediência. Que reação Deus manifestou diante da entrada do pecado no mundo? Lá em Gênesis 3, do 8 ao 10, nós lemos assim. Quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. O homem e sua mulher se esconderam por entre as árvores do jardim. Verso 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Verso 10. Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, Deus procurou o homem. Mas, Wenderson, o que significa a virada do dia? O que isso quer dizer? Bom, a virada do dia era por volta de 6 horas, mais ou menos o pôr do sol. E qual a condição da natureza humana após o pecado? Em Gênesis 6, verso 5, diz assim, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Em Salmo 51, verso 5, diz assim, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Em Jeremias 13, 23, diz assim, pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. E também em Jeremias, capítulo 17, verso 9, diz assim, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E em Mateus 15, verso 19, diz assim, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então, nós entendemos que a raça humana se tornou corrompida. Bom, corrompida significa que o equilíbrio natural foi desarmonizado, foi rompido. Mas e depravada? Bom, depravada se refere à perversidade, à corrupção. O ser humano se tornou depravado, ou seja, corrupto. Quais são as outras características da natureza humana pecaminosa? Em Efésios capítulo 2, versículo 3, nós lemos assim, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, diz assim, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Em Romanos, capítulo 7,
do 15 ao 19, diz assim: Porque nem mesmo compreendem o seu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Verso 16: Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Verso 17: Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita nenhum bem. Pois querer o bem está em mim, não porém o efetuo. Então, nós entendemos o que Paulo disse. Querer fazer o bem está em mim, mas não consigo efetuá-lo. O homem natural não compreende as coisas de Deus. Que plano Deus estabeleceu para nos salvar da morte eterna? Em João 3,16 diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós descobrimos que o plano que Deus desenvolveu para nos salvar é o plano da salvação. Deus estabeleceu um plano mediante o qual seu Filho daria vida em lugar do pecador. Dessa forma, todo o que aceita como Salvador é perdoado e recebe a promessa de vida eterna. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Está lá em 1 Coríntios 15, verso 3. O que Jesus fez por nós na cruz? Em 1 Pedro 2, 24, diz assim: Carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por causa das chagas fostes sarados. Ele carregou em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. O Senhor fez cair sobre ele toda a iniquidade do mundo, dos que passaram, dos que estão naquela época, dos que estavam naquela época e dos que viriam futuramente. Então toda a transgressão, todo o mal, toda a iniquidade foi diretamente ligada, voltada para Jesus naquele momento. Ele carregou o pecado de toda a raça humana, para que nós pudéssemos ter a liberdade. O castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz hoje e a liberdade. Afinal de contas, Wenderson, quem pode mudar a natureza humana? Bom, lá em 1 Samuel, capítulo 10, verso 6, diz assim: O Espírito do Senhor se apossará de ti, profetizarás com eles e tu serás mudado em outro homem. E em João 8,32 diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O único jeito do ser humano ser mudado é através do Espírito Santo e o conhecimento da verdade. Então, se você quer mudar, quer ser uma nova criatura, uma nova pessoa, você precisa aceitar o Espírito Santo na sua vida e buscar a verdade a partir daí. E a salvação, Anderson? Depende de nossas boas obras? Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por causa das nossas obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém é justificado. Não, nós não dependemos de nossas obras, porque nós já fomos salvos pela graça, mas nós fomos resgatados para fazer boas obras. Nós vamos entender esse estudo mais adiante a respeito das obras, tá certo? Então nós não dependemos de nossas obras para ser salvos. Nós já somos salvos pela graça de Cristo Jesus. Então, você está sendo chamado para fazer uma boa obra. Claro, você já foi salvo, você já foi resgatado. O sangue de Jesus já te redimiu, mas você precisa reconhecê-lo como seu Salvador. Precisa aceitá-lo. E o aceitando, você é chamado para fazer boas obras. E como pode o homem alcançar a salvação? Em 1 João 5, verso 11 e 12, diz assim: E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida será no seu Filho. Verso 12. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. E em Hebreus, capítulo 5, verso 9, diz assim: E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. A única forma de o homem alcançar a salvação é aceitando a Cristo, o autor da salvação eterna, para todos os que nele obedecem. Então, se você quer receber a salvação eterna, você precisa obedecer aos mandamentos de Deus, obedecer a palavra de Deus e seguir a Jesus Cristo. Ele mesmo diz: se tu me amas, guarde os meus mandamentos. Enfim, nós chegamos a mais um final de estudo. E agora nós vamos recapitular tudo que nós aprendemos hoje, tá certo? Então, vem comigo. Após o homem pecar,
Deus foi procurá-lo e deu a certeza de que Jesus morreria em seu lugar. Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Após o pecado, a natureza humana ficou depravada e o coração corrompido. O Espírito Santo muda a natureza humana e implementa a lei de Deus no coração. A salvação depende de nossa fé em Jesus. Então, nós entendemos que o nosso Salvador é nada mais, ninguém menos do que este homem aqui, Jesus Cristo. É Ele quem nos salva. E através dele, nós podemos entrar no reino de Deus. Agora eu vou te fazer 3 perguntinhas novamente. Muito bem, vamos lá. Você crê no plano idealizado por Deus para a salvação do homem? Sim? Muito bem. Você aceita o trabalho do Espírito Santo para transformar a sua natureza, de tornar um novo homem, uma pessoa íntegra? Muito bem. Você quer entregar o coração a Jesus, aceitando-o como seu único e suficiente Salvador? Se você o aceita, que Deus te abençoe. Eu quero orar por você agora. Senhor Deus, amado Pai, fique com essa pessoa que aceitou e reconhece, Senhor, que o Senhor é o nosso Salvador. Eles descobriram hoje, neste momento, que o plano da salvação é por meio de Cristo Jesus. E pela graça do Senhor, somos todos salvos, chamados para fazer boas obras. Então fique com esta pessoa. Coloque o teu Espírito Santo sobre ela e leve ela, Senhor, a conhecer a tua verdade, as tuas palavras. Fique conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém.